Portugal existem numerosas albufeiras. Só na parte portuguesa da bacia do Rio Douro existem 38. Vamos conhecer aspectos da ecologia de uma das mais emblemáticas, a Albufeira do Azibo. A Albufeira do Azibo é uma das muitas albufeiras que existem em Portugal. Porquê que existem tantas albufeiras em Portugal? Porque Portugal não tem lagos naturais e a água é necessária armazenar água para os mais variados fins, hidroelétrico, irrigação, para abastecimento humano. Portanto, tendo isto em consideração, é necessário que nestes sistemas, embora artificiais, se mantenha a qualidade da água. Por isso é necessário fazer a sua monitorização. A monitorização é feita de várias formas, portanto, cruzamos dados físico-químicos com dados biológicos. Aliás, segundo a Diretiva Quadro da Água, hoje em dia não se fala só na qualidade da água virado para os parâmetros físico-químicos. A qualidade da água tem a ver com a integridade ecológica das albufeiras. E a conservação da biodiversidade, mesmo em sistemas artificiais como estes, é extremamente importante. Porquê? Porque muitos seres vivos têm um papel depurador de depuração da água, fazem a depuração natural, portanto são os chamados, são eles que prestam determinados serviços ecossistémicos e um dos serviços que os ecossistemas prestam é a purificação da água, é feita por plantas aquáticas, as macrófitas aquáticas, são feitos por animais que são filtradores, que filtram a água retirando determinadas partículas, portanto, e é necessário manter isso o mais íntegro possível. Nós podemos classificar os sistemas aquáticos de água doce em dois tipos principais. Os lóticos, que são os ribeiros, os rios, os riachos, que são sistemas de água corrente. E depois temos os lagos, que são lênticos, são sistemas de águas paradas. As albufeiras é um caso intermédio, portanto isto depois tem a ver com os tempos de residência que a água pode ficar ou não ficar. O tempo de residência da água é, no fundo, o tempo que a água está na albufeira. Por exemplo, numa albufeira que seja usada para seja um aproveitamento hidroelétrico, muitas vezes o tempo de residência da água é muito curto. Porquê que o Azibo é uma albufeira tão especial? Porque, como já dissemos, era um projeto hidroagrícola que não foi concluído e a água não é muito utilizada, tanto que nós vemos aqui que não existem grandes flutuações no nível da água. Noutras albufeiras nós vemos uma banda árida muito grande e as flutuações da água são periódicas, ou seja, ocorrem quando a água é necessária ou para produzir eletricidade ou para regar. Por exemplo, imaginem o que é que acontece a uma albufeira quando o nível da água desce e os peixes desovaram nas margens dessa albufeira. Portanto, claro que em certos sítios, muitos peixes daquele ano, que se chama, portanto, o recrutamento à população daquele ano, vai ser praticamente nulo. No Azibo, se nós formos ver, nós até temos muitas macrófitas, ou seja, muitas plantas aquáticas nas margens que têm um papel de depuração e que podem servir de hábitat a alguns peixes. Portanto, o Azibo é uma albufeira dentro das que existem no país única. Qualidade da água, neste momento, bastante boa. Não tem grandes flutuações no nível da água, o que permite que peixes com interesse para a pesca, como o caso do axigã, que apesar de ser uma espécie introduzida, uma espécie exótica, tem algum interesse económico para a pesca. O lúcio eventualmente também terá esse interesse e outras espécies autóctones que se adaptem a este tipo de habitats tão modificados poderão encontrar aqui o seu lugar para estar. As albufeiras são sistemas curiosos, ao contrário dos rios, que nós temos um gradiente longitudinal da nascente até à foz, aqui temos mais um gradiente vertical. E nas nossas latitudes do período de verão acontece um fenómeno em todas as albufeiras profundas como estas, que é a estratificação térmica, que se vão formar 3 camadas individualizadas de água. E isto porquê? No verão o que acontece é que a camada superficial, devido às altas temperaturas, aquece muito mais rapidamente.
e o que vai acontecer é que essa camada vai ficar com uma densidade diferente e vamos ter 3 camadas, que vai ser uma mais superficial, com temperaturas mais elevadas, ao contrário do que é expectável, tem mais oxigênio. Porquê? Porque temos aqui os seres fotossintéticos à superfície onde existe luz. Esta camada chama-se, em termos técnicos, o epilímnion, é uma camada com temperaturas mais elevadas e com mais oxigênio. Depois temos uma camada de transição, que é o metalímnion, que aí a temperatura vai descendo, às vezes, à medida que nós descemos 1 metro, portanto vai descendo, não se mantém constante. E depois temos uma camada inferior, mais fria, de águas muito frias. Aqui no Aziba a camada superficial pode ter 20 graus, a camada lá no fundo pode ter à volta dos 11 graus, isto em pleno verão, e essa camada é mais fria e as concentrações de oxigênio são mais baixas. Porquê? Porque ao fundo já não chega a luz e os decompositores vão utilizando o oxigênio para degradar a matéria orgânica. Assim, devemos preservar a qualidade da água e a integridade ecológica desta e de todas as albufeiras.